Abra comigo lá no Salmo 37, 5. A palavra diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo pequenininho, ele contém verdades tremendas. Podemos tirar daí 3 verdades, né? A primeira é: entrega teu caminho ao Senhor. A segunda é: confia nele. E a terceira, e o mais, tudo ele fará. Amém? Fala para a pessoa que está no teu lado: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Por que a palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor? Se a gente parar para entender isso, você pode pensar assim: então o caminho é meu. Eu tenho um caminho. E aqui o salmista, que é Davi, um homem que conheceu a Deus, um homem que andou com Deus, um homem que experimentou a presença de Deus em todas as situações da vida dele, ele fala: entrega teu caminho ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida, mas nós não entregamos as situações na presença de Deus. E não entregamos ao ponto de ouvir o que Ele tem para falar conosco. Porque a palavra diz assim: entrega teu caminho ao Senhor. Muitas vezes nós temos vivido a nossa vida, temos vindo na igreja, mas nós não temos entregado as situações, o dia a dia. Esse entregar o caminho é o nosso dia a dia. São todas as nossas situações da nossa vida. Então, entrega teu caminho ao Senhor. A palavra está mandando entregar porque eu posso não entregar. E Deus pega se eu entregar. Se eu pegar esse celular e ficar comigo, agora se eu falar assim: Marcelo, ele vai pegar. E aí, esse celular não vai estar mais nas minhas mãos. Vai estar nas mãos dele, porque eu entreguei a ele. Então, entregar é uma decisão nossa. Se eu quero cuidar de tudo, ou se eu quero entregar nas mãos de alguém, e a gente vai ver que promete que está com a gente, que vai cuidar, que é muito melhor do que nós. Então, a palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor. Não basta só entregar, a palavra diz: confia nele. Quando a palavra diz confia nele, está botando um foco em Deus. Confia em Deus. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós não confiamos nele. Nós confiamos em várias coisas. Nós, naturalmente, confiamos na nossa circunstância. A circunstância, muitas vezes, é aquilo: nossa, não, estou doente. Então o negócio vai ficar feio mesmo. Agora não sei o quê. Não, a palavra de Deus diz: confia nele. Tira os olhos, entrega o teu problema, entrega o teu caminho. E a partir de então, confia nele. E sabe por que o salmista disse confia nele? Porque o salmista sabia que ele era um Deus em quem a gente podia confiar. Jesus é a pessoa mais confiável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles é a Trindade em quem nós podemos confiar. Amém? Então vamos lá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Isso que é tremendo. O resto é com ele. Sabe por que a gente vive cansado, sobrecarregado? Porque a gente quer resolver tudo sem entregar e sem confiar. Porque a palavra nos promete: confia nele e o mais ele fará. Como diria o meu pai querido que está aí: deixa comigo. Meu pai fala assim, tinha situações: pai, não sei o quê. Ele falava assim: deixa comigo. E o meu pai do céu, ele também tem essa frase: deixa comigo. E nele a gente pode confiar, amém?
É isso que ele está falando para nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu amo Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus não é um Deus que está sentado lá só para receber adoração, só para receber, ainda que ele é digno e ele tenha que receber. E nós tenhamos que louvá-lo e adorá-lo. Mas a palavra diz que nós temos um Deus que trabalha por nós. Gente, que Deus é esse? Que sendo o Criador de todas as coisas e nós sendo criaturas dele. Ele trabalha por mim e por você. Isso não pode ser esquecido no meio das nossas dificuldades. Isso não pode ser esquecido no meio das nossas lutas. Deus trabalha. O prazer dele é abençoar os filhos. E essa verdade precisa estar no nosso coração, porque se essa verdade não estiver no seu coração, você não vai confiar nele. Porque se você não souber, não acreditar que o nosso Deus, ele trabalha, ele nos ama, ele tem o melhor, você não vai confiar. Porque geralmente os filhos confiam nos pais. Deveriam, né? Ou seria o propósito, porque o pai cuida. Porque o pai provê, porque o pai livra do perigo. E nosso pai é assim. E por isso nós podemos confiar nele. E agora eu queria contar alguns exemplos bíblicos que comprovem isso que eu estou falando e que eu tenho certeza que vai falar o teu coração, vai marcar o teu coração. Porque a gente vê... Nossa, Deus fez isso na vida dos meus irmãos, na palavra. Ele vai fazer na minha vida também. E eu vou contar alguns testemunhos pessoais também. Você fala assim, Deus fez na vida da pastora Adriana. Ele vai fazer na minha também. Porque Ele é meu pai e filho. Por mais que às vezes a gente ache que tem a acepção de filho, quem é pai e mãe sabe, nós amamos todos iguais. Tem momento que você... fala assim, não, agora é hora de você receber isso, agora você espera. Mas o amor, o cuidado, a proteção é para todos. Amém? E eu vou, se você estiver anotando, eu não vou ler. Eu só vou contar as histórias, mas eu quero passar as referências para que você possa ler na sua casa essas histórias. A primeira história está lá em 1 Samuel 30, de 1 a 20. Eu vou falar uma coisa que é interessante. Quando eu me converti, eu tinha o costume. E eu sei que alguns irmãos têm, mas são muito poucos. Eu tinha o costume de anotar as palavras. E era tão tremendo, porque depois... Porque às vezes passa, né? Hoje tudo bem, às vezes tem até a gravação, mas tem coisa que é falado. E quando você anota aquilo que Deus está falando com você, ou os versículos, é tremendo. Eu cresci muito tendo esse costume. E eu queria sugerir que, de repente, muitos, se vocês sentirem no coração, comece a ter esse costume de novo, de anotar as palavras. Sabe por quê? Porque é Deus falando. Às vezes, se a gente fosse num grande seminário, com um grande pregador... que grande não tem nem seminário, nem pregador, é só o Senhor, né? Mas a gente já está anotando. Mas é uma prática que a gente precisa voltar a ter. Eu também, eu tenho voltado a ter. Eu parei por muito tempo, mas eu tenho voltado a ter. E Deus tem falado muito comigo. Então, a primeira passagem está lá em 1º livro de Samuel, 30, de 1 a 20. Ali conta a história de Davi e do exército dele, que foram ajudar lá os filisteus, mas daí os filisteus mandaram ele embora. E quando ele chegou, eles moravam numa cidade que chamava Ziclag. E quando ele chegou nessa cidade, essa cidade tinha sido atacada pelos amalequitas, uns inimigos do povo. E não só tinha sido atacada, ela tinha sido queimada, a cidade. E não só tinha sido queimada, tinha sido levado todas as pessoas, as mulheres, os filhos, os animais, os despojos, tudo que era precioso, aquele povo amalequita levou com ele. E a hora que Davi chega com o exército dele,
ele dá de cara com uma cidade totalmente destruída. E a palavra diz que eles ficaram tão abatidos que todos eles choraram, sentaram e choraram. Sabe por quê, querido? Por mais que seja exército, por mais que seja forte, por mais que seja homem, as circunstâncias vêm e elas nos abatem. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da vida do ser humano. E todos nós, como eu disse, estamos sujeitos a tribulações, a problemas. Então a gente vê que Davi se abateu. E o povo que estava com ele, o exército que estava com ele, se abateu também. Mas não bastasse isso. O povo resolveu culpar Davi, né? E a palavra diz que eles queriam apedrejar Davi. Né? Como é que você mandou a gente fazer isso e agora deu ruim? E aí a palavra nos conta o procedimento de Davi. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se fortificou no Senhor, ele foi para Deus colocar a situação dele. Ele não ficou sentando na rodinha com os amigos dele. Agora deu ruim mesmo. O que adianta servir a Deus? Eu tenho aqui o coração íntegro, mas olha, agora na primeira coisa já levaram as minhas mulheres, né, os meus filhos. Não. Ele não chorou. Quer dizer, ele chorou, mas assim, ele se fortaleceu. E na nossa vida a gente tem que ser assim. O primeiro baque, recebeu uma notícia, um diagnóstico ruim. Baque, não tem problema. Mas a partir daquilo, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ficar chorando ou eu vou falar, Senhor, eu confio no Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. O meu corpo pertence ao Senhor. O Senhor já levou sobre si toda a enfermidade. Eu vou me fortalecer no Senhor. Eu não vou me fortalecer ouvindo o diagnóstico, prognóstico do médico, ainda que eu tenha que ouvir o diagnóstico, prognóstico do médico, para orar contra. Né? Como eu disse, quando eu tive um problema, que Deus trabalhou muito na minha vida, os médicos deram o prognóstico dele. Você vai ficar mancando, você vai fazer a cirurgia, e você vai ficar mancando, você pode ficar com a perna amortecida, você pode parar e ter uma síndrome que você vai descadeirar, a hora que você está andando, você para, você descadera. Né? Você pode até ficar paralítica. Este foi o prognóstico. Peguei o prognóstico do médico, saí de lá, falando, Senhor, a última palavra é do Senhor. O Senhor é um Deus que cura. E eu orava pela cura. Passei pela cirurgia. Glória a Deus que o prognóstico dos médicos não se cumpriram. Mas confiei e me fortaleci no Senhor. Então, fortalece no Senhor. E Davi se fortaleceu no Senhor. E aí ele perguntou a Deus, o que eu faço nessa situação? É uma outra coisa que a gente a gente sai dando tiro para tudo quanto é lado. Vem um abatimento financeiro, você já sai pedindo dinheiro emprestado, indo na banca, usando o seu cartão, e não perguntou para Deus. De repente Deus vai falar. Ou de repente Deus vai prover de uma maneira sobrenatural, e é isso que a gente vai ver nessa passagem. Mas a gente sai agindo. Mas Davi não. Davi, a palavra de Deus diz, buscou ao Senhor e perguntou, nós vamos atrás ou não vamos? Naturalmente, querido, qualquer marido e pai ia sair correndo atrás. Eu quero achar minha mulher e meus filhos. E Deus sabe disso, né? Tanto que Davi falou, Deus falou o quê para Davi? Vai. Mas ele perguntou para Davi. A Bíblia diz, consultou a Deus. Ele consultou a Deus. E Deus falou para ele, vai. E aí a Bíblia fala, partiu Davi. Partiu Davi. Sabe? Aí quando Deus fala, querido, é hora de agir. Se Deus falou para você, né, faça isso, muda isso. Não adianta ficar questionando com Deus, não. Parta e vá fazer o que Deus falou, porque aí está o caminho da vitória. E a palavra nos conta, né, que partiu Davi, sem saber para onde ia, mas partiu porque Deus mandou. É para ir? Vamos embora. E ele partiu. E resumindo a história, porque eu tenho várias histórias, Deus colocou... Deus colocou é o que eu vou falar. Ele partiu para lá e de repente eles encontram uma pessoa, um egípcio, machucado, ferido, moribundo, quase morrendo.
E eles têm compaixão. E o pessoal pega esse moribundo, né, esse que estava ruim mesmo, e levou para Davi. Ó, Davi, a gente achou esse moço no meio do caminho. E aí, Davi pergunta para ele, quem é você? De onde você vem? Aí ele fala assim, eu sou servo. Eu era escravo de um dos amalequitas, que foram lá naquela cidade e fizeram a festa. E queimaram tudo. Ah, você é? Aonde que eles estão? E aí ele fala, olha, eu vou falar, mas se você faz uma aliança comigo, você guarda a minha vida, porque eu vou falar. Ou vocês vão me matar, ou eles vão me matar, porque eu fui traidor. Daí Davi falou, não, pode falar. E aí ele falou aonde estava o exército. Os amalequitas com todos os despojos, com as mulheres, com os gados, com os filhos. E aí a palavra nos conta que Davi foi. E a palavra nos conta que sobrenaturalmente, porque as vitórias de Israel sempre eram sobrenaturais. Eram vitórias que o povo tinha que falar. Se não for o Senhor conosco, ia dar ruim. E eles venceram. E a palavra nos conta que além deles trazerem de volta as mulheres, os filhos, os animais, os despojos. O que é despojo? Ouro, prata, mantimento. Deles, eles ainda trouxeram dos inimigos. Ou seja, deu bom, né? Deu bom, porque eles ficaram muito melhor. Agora eu pergunto para você, como eu disse o título da palavra. Isso foi uma coincidência ou foi uma providência? Eles encontrarem aquele egípcio no meio do caminho. Um homem que perguntou a Deus, para onde eu vou, como que eu vou, e ouviu de Deus, vai. Só isso que ele ouviu de Deus. Querido, não é coincidência, é providência. Deus coloca na nossa vida pessoas, situações que vão nos dirigir para o propósito, que vão nos dirigir para a cura, para a libertação. Eu tenho certeza que você já teve alguma coisa assim sobrenatural, algum direcionamento que eu tive já sobre essa enfermidade mesmo. Eu estava conversando com um irmão, muitos anos antes, e esse irmão estava perguntando sobre a minha filha, que estava fazendo medicina, e falou, o que ela quer fazer? Daí eu falei, ela está pensando em fazer geriatria, isso, aquilo. Aí ele falou assim, por que ela não faz ortopedia? Aí eu virei e falei para ele assim, não existe muito mulher médica, né, de ortopedista, mas geralmente é um homem. Se vocês forem analisar, grande maioria é de homem ortopedista. Aí ele virou e falou para mim assim, mas eu conheço uma médica que ela é excelente para fazer cirurgia de quadril. Uma médica maravilhosa. Estava falando sobre a situação da minha filha. Não estava perguntando para ele nada. Se passaram 1 ano, 2. Eu tive essa situação. Precisava fazer uma cirurgia. A cirurgia tinha que ser no quadril. Fui no médico, não senti paz. Debaixo de oração. Falei assim, não. De repente, eu estava em casa orando. O Espírito Santo me trouxe aquela conversa. E eu falei assim, eu vou atrás dessa médica. E essa médica, ela não era só uma médica que fazia cirurgia do quadril. A especialidade dela era oncologia ortopédica. Porque o que eu tinha na época não se sabia se era um tumor maligno ou benigno. Só se sabia que era um tumor que estava crescendo rápido e que eu precisava fazer cirurgia. E aí, eu fui nessa médica. E eu vi, aquele irmão foi um egípcio que Deus colocou. Ali eu senti a segurança, ali eu fiz a cirurgia, ali eu senti a paz. Né? A hora que a gente saiu da consulta, eu olhei para o Marcelo e falei assim, é ela. Imagina, e essa médica ainda tinha especialidade, não era só ortopedista, tinha especialidade no meu problema, que é mais raro ainda. Deus coloca, querido. Fica atento. Eu estou mesclando, eu ia fazer diferente. Então, isso não é coincidência, isso é providência. Aquele egípcio no caminho de Davi foi providência. José estava lá na cadeia. Tinha um propósito, tinha um chamado, tinha promessa, mas estava lá na cadeia. Aí, de repente, chega um copeiro e um padeiro lá, para ficar preso junto com ele. Resumindo a história, anota aí, está em Gênesis 40, de 1 a 23, essa história que eu vou contar. Resumindo,
os dois tiveram um sonho. E os dois ficaram incomodados com aquele sonho. E os dois contaram para José, que estava lá, todo mundo preso lá, o sonho. E José deu uma interpretação para eles. Para o padeiro, ele falou assim, olha, deu ruim, você vai morrer. Resumindo bem rapidamente. O copeiro, deu bom. Daqui 3 dias, Deus vai te chamar não. Você vai sair dessa cadeia e vai voltar para servir o rei. Você vai continuar sendo o copeiro do rei. E foi isso que aconteceu. Só que daí, o que acontece? José fala para ele assim, lembra de mim quando você chegar lá. Lembra de mim. E a palavra diz que aquele copeiro esqueceu dele. Mas chegou uma hora que o faraó teve um sonho, que ficou incomodado com o sonho, que queria que alguém interpretasse, que compartilhou o sonho com o copeiro. Aí o copeiro falou assim, olha, quando eu estava na cadeia, tinha um homem lá que ele interpretou meu sonho. E ele falou exatamente o que aconteceu. O faraó falou, manda chamar. E nós conhecemos a história. A partir dali, ele interpretou o sonho do faraó. E faraó o colocou como segundo no reino, tendo todo o poder, toda a autoridade. Um escravo de outro povo foi colocado como segundo. Coincidência ou providência? Aquele copeiro ter ido parar na cadeia juntamente com José. Providência. Deus é um Deus que quando a gente anda com Ele, quando a gente entrega o nosso caminho para Ele, quando a gente confia nele, o mais Ele fará. O que Davi podia fazer? Nada. O que José podia fazer? Estava preso ali? Nada. O mais Ele fará. Deus fez para eles. E nós temos tantos testemunhos. Vamos falar mais uns rapidinho. Deus colocou, então, um egípcio no caminho de Davi, um copeiro no caminho de José e um peixe no anzol de Pedro. Eu achei interessante, isso me veio assim, eu preparando a palavra. Deus colocou um peixe no anzol de Pedro. E sabe o que Deus falou comigo? Por que Pedro, que sempre a Bíblia fala que ele pescava com rede, né? Jesus mandou ele pescar com o anzol. Está lá em Mateus 17, 24 a 27. Depois você confirma lá o que eu estou falando. O que acontece nessa passagem? O pessoal era meio na pendura, né? Vamos dizer, financeira ali. Não tinha uma vida boa. E eles tinham necessidades, eles eram cidadãos. E uma das necessidades era pagar o imposto do templo. E aí um oficial do templo chegou para Pedro e falou assim, vocês não pagam, não? O imposto, que são 2 dracmas? Daí o Pedro fala assim, não, a gente paga sim, a gente paga sim. Aí a palavra nos conta que a hora que Pedro entra na casa onde estava Jesus, Jesus começa a ter um papo com ele. Fala assim, eu não vou contar o papo, tá? Mas resumindo, porque senão eu vou me alongar. Resumindo, Jesus fala para Pedro assim, joga o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, dentro da boca dele, vai ter uma moeda de 4 dracmas. Por quê? Porque o oficial questionou, você não paga e o seu líder lá, Jesus, não paga? E cada imposto era 2 dracmas. Pedro foi lá, lançou o anzol, passou um peixinho no meio de um cardume lá, e ele resolveu beliscar o anzol. E tirou aquele peixe. E Pedro abriu a boca. E dentro daquela boca tinha uma moeda de 4 dracmas. Exatamente a necessidade deles. Amém, queridos? Isso é um Deus de providência. Isso é providência ou é coincidência? Você acha que é coincidência? Você lançar um anzol e dentro da boca do primeiro peixe que você pega tem uma moeda de 4 dracmas? Que é exatamente o que você precisa para pagar o imposto? Esse é o nosso Deus. Mais uma. Existe uma lei no Egito. Está lá em Êxodo 2, de 1 a 10.
Faraó fica preocupado que estava nascendo muito judeu forte lá, muito menino forte. E aí ele fala assim, não, vou mandar matar todo mundo aí. Então, todo menino que nascer, pode jogar no rio. Jogar, para morrer afogado. Só que aí, a palavra nos conta de uma mãe que, eu tenho certeza, entregou o caminho dela para o Senhor. Confiou nele. E aí, era com Deus. E a palavra nos conta que o que aconteceu? A mãe fez um cestinho, botou aquele bebê dentro daquele cestinho, falou para a filha dela, vai e bota no rio. E a filha foi lá, colocou no rio e ficou acompanhando para vendo. De repente, a filha do faraó, que se banhava no rio Nilo, a Bíblia diz que é o rio Nilo, ela desceu para se banhar, bem na hora em que ela vê um cestinho vindo no rio. E a palavra diz que ela fica curiosa e manda as servas dela, vamos ver, traz esse cestinho. E a hora que ela abre, tem um menino chorando. E aí, a Bíblia fala que ela se compadece desse menino. E aí, a irmãzinha que estava ali por perto, falou assim, olha... E ela se dispõe, eu acho, a cuidar desse bebê. Falou assim, olha, a mulher era filha do faraó, era a rainha, né? Então é aquilo, quem cuida são os servos. Você não quer? A minha mãe, ela pode cuidar desse bebê. E aí, no tempo certo, a gente vem e devolve ele para você. Ela virou e falou assim, nossa, que boa ideia, né? Então faz isso mesmo. Leva esse bebê para ser criado pela própria mãe, com os próprios irmãos. Isso é coincidência, isso é providência. Como diz, né? Hoje quase que o Dudu no CB News, o Joquebede Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. É isso, né? Joquebede é a mãe do Moisés, para quem não sabe. E essa música significa isso. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Sabe por quê? Porque existe um Deus de providência. E o mais Ele fará, como Ele vai fazer. Ele só sei que Ele vai botar a pessoa certa, na hora certa, no nosso caminho. Nós precisamos acreditar nesse Deus, que é um Deus que interage com a gente. Um Deus que é vivo. Um Deus que senta na nossa mesa. Se você for tomar um café com Ele, Ele toma um café com você. Um Deus que, até no banheiro, você pode ir, que Ele está lá junto com você. Você pode bater um papo com Ele no banheiro. Esse é o nosso Deus. Ele, sabe, pode parecer, ai, que blasfêmia. Não é blasfêmia, não. O que eu quero mostrar é que nós temos um Deus presente. Um Deus que cuida. Um Deus que é conosco. Um Emmanuel. Amém? E para a gente terminar, vou contar alguns testemunhos. Eu não sei se é para terminar. Vamos ver aqui. Eu tenho vários testemunhos, mas... Conheci a Deus, recém-formada, recém-casada, recém-consultório inaugurado, né? Porque eu conto que quando eu fechei o consultório, eu fechei porque eu tinha muito paciente, tinha convênio exclusivo, mas nessa época era outra realidade. Eu era recém-formada, recém-consultório, recém-tudo, e cheia de necessidades, porque a gente estava pagando consultório, tendo que alugar sala, pagar secretária, o negócio estava tenso. O negócio estava tenso. E eu conheci a Jesus. E eu vinha de uma doutrina que foi me ensinada, que assim, se você não pode pedir nada para Deus, ainda mais dinheiro, né? Porque Deus, né? Deus sabe que você precisa. E isso é verdade. Mas a palavra diz para a gente orar. Diz, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Né? Invoca-me e te responder. Então, a Bíblia nos dá margem para a gente pedir. Não só para a gente viver uma vida. Deus sabe. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, não faz. Né? A Bíblia fala dessa interação, que nós temos que pedir. E aí, sim, quando você pede, nem sempre vai ser a nossa vontade. Jesus pediu, se possível,
afasta de mim esse cálice. E Deus não passou o cálice. Por quê? Porque a luta que ele ia viver, que ele estava preocupado em viver, ia trazer uma recompensa muito melhor. Que na hora ele estava debaixo dos sentimentos dele. A mesma coisa, Paulo, ele pediu. Tira de mim esse espinho na carne. Então, querido, o grande problema, essa doutrina de que eu não posso pedir nada para Deus, Deus sabe todas as coisas, não é bíblica. A bíblica é, eu peço, mas eu confio. E eu entrego. E o mais ele vai fazer. Amém? E aí eu estava nisso, né? E com muita necessidade financeira, e eu ouvi que eu podia pedir para Deus suprir minhas necessidades financeiras. Isso me chocou. Porque eu pensei assim, eu vou pedir dinheiro para Deus? Porque o que eu estava pedindo o quê? Era dinheiro, né? Só que eu falei assim, não, eu vou pedir paciente. Mas o que eu precisava mesmo não era do paciente, era do dinheiro que o paciente tinha. Não é verdade? Eu só sei que eu fui diante de Deus. E com muito temor, eu falei, Senhor, eu preciso de paciente. Porque eu tenho essa necessidade no final do mês. Tal necessidade. A gente tinha conversado um pouco antes e tinha levantado a necessidade. Eu coloquei para Deus a necessidade. Falei assim, me perdoa, Senhor. Se Deus está pedindo dinheiro para o Senhor. Eu conto porque foi o que aconteceu mesmo. Hoje ele é meu pai. Hoje eu peço para ele as coisas e ele sabe a hora certa de dar, de não dar. Aí eu só sei o seguinte. Fiz essa oração sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu não trabalhava no consultório. O pai do Marcelo liga para a gente. Né? Não vou contar detalhes. O detalhe é engraçado, né? Porque liga na casa da Tânia, não tinha telefone, tinha que mandar chamar a gente. Era uma doideira na época. Que a gente era vizinha de prédio, né? do mesmo condomínio. Aí, o meu pai quer falar com você. A Tânia falou. Aí fui lá. Oi, seu Almir. Então, eu encontrei um amigo meu. E o meu amigo estava com muita dor de dente. E aí ele estava conversando comigo, eu falei, minha nora é dentista. Daí ele falou assim, será que ela não me atende? Você pode atender ele? Na hora eu já pensei, nossa, sábado? Nossa, né? Não, e ele ainda falou assim, só tem uma coisa. Ele é difícil de pagar, viu? Ele é meio complicado. Aí eu pensei assim, nossa, sábado eu vou atender uma pessoa que está com dor, que você tem que tirar a dor da pessoa, e ainda ele é complicado para pagar. Na hora eu lembrei, nossa, eu fiz uma oração ontem pedindo paciente. Falei, não, eu vou. Resumindo, cheguei lá, fui atender o paciente, tirei a dor dele, graças a Deus. Era muito fácil o caso dele resolver, era canal. Só que aí eu tirei a dor dele, mas ele precisava fazer o canal. E eu era nova, eu não sabia cobrar. E tinha muita dificuldade. Aí eu pensei, como é que eu vou cobrar ele? Eu vou cobrar a emergência que eu fiz? Ou eu falo para ele que ele tem que fazer o canal e falo... Para mim era muito difícil tudo, sabe, gente? Hoje eu sou um pouquinho mais resolvida. Mas era assim. Aí, eu sei que eu peguei e falei para ele, pensei, eu tratando ele e pensando, como é que eu vou fazer? Pensei, vou falar para ele que ele precisa fazer o canal, e se ele quiser, porque eu não tinha coragem de cobrar ele na hora ali, eu falo, olha, custa tanto, o senhor pode me pagar em 12 vezes, sem juros, não sei o quê. Tá bom. Aí terminei e falei assim, olha, o problema do senhor é canal, então o senhor precisa fazer o canal. O senhor quer fazer o canal? Não, eu vou fazer o canal sim. Tá bom, eu fui fazendo a ficha dele e orando. Falei, Deus, e agora, né? Aqui. Aí pensei, começo de carreira. Vamos supor que o canal custava R$500. Falei assim, para eu conseguir o cliente, vou fazer por 300, 250, não lembro. Falei assim, vou fazer. Aí virei para ele e falei assim, olha, o canal fica em R$300, o valor normal dele é 500, mas vou fazer para o senhor 300. Né? E o senhor pode pagar em 10 vezes. E eu fazendo. Aí, de repente, eu fazendo a ficha dele, ele tirou no bolso. Eu lembro direitinho, gente, porque eu falei assim, eu tenho essa cena gravada no meu coração. Ele tirou do bolso um cheque. Aí ele jogou o cheque assim, em cima. Aí, da mesa, né? Daí ele falou assim, esse cheque vai me dar trabalho? Eu vou deixar como parte do pagamento. Aí eu pensei assim, nossa, o cheque vai dar trabalho, está dando para mim o cheque que vai dar trabalho.
Uma hora que eu bati o olho, eu vi só um. Então, como assim? Eu tinha cobrado 300 dele, pagando 10 vezes. Falei, deve ser 10, 100, não sei quanto que era. Aí, de repente, a hora que eu bato o olho, gente, era 1.000. Eu falei assim, nossa, eu falei que ia cobrar 300, era 500. Aí ele me dá 1.000. Aí eu falei para ele, não, o senhor está dando mais do que até o valor do canal. Aí eu vi ele fazer assim, isso eu conto testemunho. Alguns já ouviram esse testemunho. Fica. Ele fazia assim com a mão. Fica. Eu vou trazer a minha esposa, eu vou trazer os meus filhos, né? Eu tenho mais... Fica. A hora que eu vi aquilo, querido, né? Eu vi aquilo. Era uma coincidência? Ou foi uma providência? O meu sogro ter encontrado com aquele homem. E aquele fica, eu vi o próprio Senhor Jesus, assim, o meu sentimento, né? Falando, eu estou cuidando. Deus, isso é milagre. Eu acho que eu não sei se eu estou conseguindo passar a extensão do milagre, que era muito mais do que eu pensei em cobrar. Ele me deu tudo à vista. Saí com aquele cheque, falei, Marcelo, esse mês está resolvido. É um Deus da providência. Esse é o nosso Deus, querido. A gente tem tanto testemunho. O outro que eu já contei aqui foi sobre a minha aposentadoria. Eu queria me aposentar, mas ela tinha que ser legalmente, no caso, porque eu tinha direito como dentista, mas como funcionária pública eu tinha que ter mais tempo. Então, existia uma lei, e que geralmente era muito difícil eu conseguir essa aposentadoria. Porque o governo, os juízes davam sempre a causa para a prefeitura, porque eu era funcionária pública, apesar de eu trabalhar como dentista. Porque o dentista tem direito a alguns anos por causa de insalubridade. E o funcionário público não, tinha 30 anos de trabalho. Aí eu só sei o seguinte, e eu orando, e eu não sentia direção. Aí chegou um tempo que eu falei, meu marido tem esse testemunho, eu falei, não, eu vou parar de orar. Eu vou desistir. Eu falei assim, acho que Deus não quer que eu me aposente. Né? Aí, de repente, o meu sogro entrou em contato com a gente, de emergência, assim, não era combinado, né? Olha, eu estou aqui em São José, na casa do meu cunhado, a gente está querendo ir almoçar aí, a gente pode almoçar aí? Eu falei, pode. Aí veio, não só o meu sogro e a esposa dele, mas como veio o irmão dela. Veio a família completa, né? Ele veio também almoçar com a gente, tudo bem. Mas eu estou contando isso porque você não imagina, né? Quando o seu sogro, você não imagina que vai trazer o cunhado. Ele trouxe. E ali a gente conversando, eu só sei o seguinte, esse cunhado falou para mim assim, a gente conversando, você já aposentou? Não, eu tenho direito, mas não vou mexer com isso. Olha, você tem que procurar essa advogada. Porque ela é boa, ela resolveu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá, legal, já tinha... Aí, de repente, na hora de ir embora, ele tirou um cartão, você vê, da advogada, e deu para mim. Falou assim, vai lá, fala com ela vai resolver seu problema. Peguei aquele cartão depois, e aquele cartão começou a me incomodar. E eu orei, e eu senti direção de ir. Resumindo, aquilo que ninguém conseguia na prefeitura, eu posso dizer que uma das primeiras que consegui. Coincidência ou providência, ou ao acaso, o meu sogro vir para São José, querer almoçar na minha casa, trazer o cunhado dele. Por isso que a gente não vai reclamar de nada. Deus, tudo é providência de Deus. Tudo é providência de Deus. Contando mais 2, estou terminando, porque tem um que é fresquinho, é dessa semana. Porque às vezes a gente conta esses mais antigos, né? Mas tem um que é dessa semana. E tem um que é aqui do salão da igreja. A gente estava num salão bem pequenininho, lá no centro, e a gente sentiu a necessidade de mudar, e a gente começou a orar, a buscar, e a gente saiu procurando. Eu lembro que eu saía procurando um monte, o Silvio mandava um monte, a gente ia ver um ou outro, e tudo meio ruim, sabe, gente? Tudo assim, cheio de pilastra, com um banheirinho capenga. São umas coisas assim. E aquilo parecia que não... Aí, de repente, a gente fez uma reunião, né, de liderança, e a gente falando sobre esse assunto. Aí o Marcelo falou assim, eu gosto quando meu marido é bem simples e fala assim,
vamos parar de procurar. Vamos parar de procurar, porque eu sinto que esse salão vai vir até nós. Tá bom. A gente tinha necessidade de mudar de salão. Era muito mais urgente do que a nossa vontade de mudar desse, né? Tinha pegado fogo no teto, na fiação elétrica. O negócio era feio, porque era simples lá. Aí eu só sei o seguinte. Tá bom. De repente, eu acho que ele não está aí hoje. Marcos Delfino está aí? Acho que hoje não. O Marcos chegou para o Marcelo e falou assim, olha, eu fui fazer massagem de coluna num conhecido meu, né, num massagista, e ele tinha um buffet. E eu estou procurando o buffet para fazer aniversário da minha filha, e perguntei para ele. Falei para ele assim, olha, você não trabalha mais com buffet? Você não tem buffet? Que eu estou procurando buffet para fazer o aniversário da minha filha. Ele falou assim, não, eu parei com buffet. Inclusive, o buffet está lá parado, porque está para alugar e nunca consigo alugar, sempre dá ruim para alugar. Aí, o Marcos conhecia aqui. Queridos, quem é do tempo que a gente usava só metade? Ó, tem bastante gente. Aqui tinha uma divisória, né? Porque eram dois buffets. Agora foi mudado um pouco, mas era espelhado. Mas o nosso povo era tão pequeno que cabia em metade. Então, mas resumindo, né? Esse é outro detalhe. A hora que, de repente, o Marcos vem e a gente vem ver. Mas imagina, aí a gente sentiu, né? O Marcelo falou, não, vamos lá ver. Quando a gente viu, imagina um salão com o dobro da capacidade que a gente pensava. A gente entrou nos banheiros, até hoje é bonitão, né? Mármore, vários banheiros, tudo. Oi? Esse salão é 8 vezes maior do que o salão que a gente estava. Aí, tudo bem, isso aí não é nada, mas e o preço, né? Porque a gente era um grupo pequeno. Aí, resumindo, gente, o proprietário daqui, que não é cristão, ele falou, olha, eu gostei de vocês. Eu estava alugando, na época que a gente veio, tipo, 5 mil, eu vou fazer por 2.800, alguma coisa assim na época, né? Uma coisa assim, bem absurda, não lembro direito os valores. Mas, e aí o Marcelo falou, olha, só que como a gente tem que pagar o aluguel lá, não sei o quê, eu posso começar a pagar 2 meses depois, mas tudo assim, sem esse negócio de pedir, certo? Porque a gente é cristão e não usa disso para mercadejar a nossa fé. Mas as necessidades, né? A gente não podia pagar mesmo. Faz. Pode ser. É com vocês. E esse homem, né? Foi tão a bênção na nossa vida que ele, se vocês não sabem, ele comprou a casa do lado. Só que ele comprou aquela casa, antes ele ligou para o Marcelo. Ó, o cara que está querendo vender, ele está querendo que eu compre. O cara daqui tem dinheiro. Eu acho, não sei se posso falar isso. Mas ele ligou para o Marcelo, o cara está querendo me vender essa casa. Eu compro se você quiser alugar. A gente tinha um escritóriozinho, era lá mais no centro, mas era minúsculo, não sei o quê. E a gente não tinha condição de pagar o aluguel. Aí ele falou assim, olha, a gente até gostaria, porque a gente tem necessidade da casa, não sei o quê, mas hoje eu tenho esse valor. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o quanto eu estou querendo na casa para alugar e o quanto você paga, a gente entra na metade. Ele sugeriu isso. A gente faz a meio a meio. O Marcelo falou assim, meio a meio a gente encara. Então, eu vou comprar. Gente, o Marcos ter ido naquele massagista, perguntado sobre o buffet, depois que a gente estava orando, entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais ele fará. Gente, isso é coincidência ou é providência? Esse é o nosso Deus. E para terminar, nem sei se eu preguei muito de novo, vocês me perdoem. Essa semana, a Fernanda me liga, minha filha mais velha. Tem muito testemunho de providência com ela também, mas vou contar só um. Quer dizer, antes ela pediu, ela faz residência, né, na Beneficência Portuguesa, e ela não ganha, ela não paga, mas ela não ganha. Então, é difícil, né? E ela gasta. E aí eles têm um tal de day off, que é o dia que você pode não estar na Beneficência Portuguesa, que você pode usar para trabalhar, para você ter o seu sustento. E ela, graças a Deus, conseguiu um lugar para trabalhar, uma clínica. Só que essa clínica
é muito longe da casa dela, mais de 40 minutos. A menina pegando metrô, né, andando, saindo, indo até a estação de metrô, andando, lá em São Paulo. E o lugar, lá perto da Sé, um lugar meio perigoso. Né? E os valores que ela recebe, assim, é assustador. Portanto, né, para 12 anos estudando, fazendo residência, não sei o quê, é o canto que ganha. Mas, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, minha filha está lá. E aí a gente sempre conversa e a gente falou, não, vamos orar. Do mesmo jeito que eu falei uma vez para a Tânia, né, sobre a Carol, que a Carol também fazia a mesma loucura. Falei, não, Tânia, vamos orar. E Deus vai dar alguma coisa para a Carol, perto da casa dela. E Deus deu, né? Deus deu na ilha. E eu falei para a Fernanda, não, filha, nós vamos orar. Tá. Mas daí, é um caminho, né? Eu só sei o seguinte, a gente começou a orar. Aí, essa semana, ela me contou. Ela falou assim, mãe, eu estava lá, na BP, fazendo exame, né? Não, fazendo laudo. E chegou um rapaz que já se formou e ele veio cobrir alguém. Ele não é da Beneficência Portuguesa, ele se formou lá também, né? Mas ele foi lá chamado para cobrir alguém. E ele chegou na sala, que eu estava laudando, e ele começou a laudar e tinha um chefe. Aí ele começou a falar para o chefe assim, gente, eu estou trabalhando demais. Como é que você faz para escolher o trabalho? Né? Porque eu estou trabalhando em tal lugar, foi falando os lugares. E aí falou um bairro lá, Santa Cruz, parece, que é um bairro do lado do bairro da Fernanda. E eles estão querendo me oferecer mais. E eu não quero, minha vida está muito corrida. Ali, a Fernanda, numa hora que um cara veio, que ele não era de lá, estava ali, chegou a laudar. Fernanda chegou, por uma coincidência, a laudar naquele mesmo horário. Aí ele, abrindo o coração, não é, isso é muito de crente, né? Fica abrindo o coração, mas é com o chefe dela, né? Que não é chefe dele. Aí ela virou e falou assim, você né, tá com trabalho demais? Me indica para esse. Resumindo, isso foi na terça-feira. Na quinta-feira, a clínica entrou em contato com ela. Na sexta-feira, ela foi conhecer a clínica, ela ficou apaixonada. Ela falou que ia dar menos de 15 minutos dali da casa dela. Agora eu pergunto, é coincidência ou é providência? Ela já vai começar. Quarta-feira, ela já está indo lá. Querido, resumindo, eu usei hoje, contei várias histórias bíblicas, alguns testemunhos pessoais, mas eu usei um versículo, Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar. Eu quero falar para você uma coisa. Eu não sei como você está, o momento da tua vida, se você está muito bem, se você está muito mal, se foi uma semana que você teve péssimas notícias, se é um ano que você tem vivido debaixo de muita má notícia. O inimigo olha e fala, acabou. Ponto final, não tem jeito. Deus olha e fala, vírgula, a história continua. Amém? Deus é um Deus de providência. Deus tem providência para mim e para a sua vida. Não importa o tamanho da situação. Importa o tamanho do nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus de milagres. Ele é o Deus de promessas. É com Ele. Tem a nossa parte. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Eu queria convidar você. Eu sinto hoje de fazer apelo. Porque às vezes a gente tem que dar um passo em direção a Deus, falando, Deus, eu preciso. Deus, o fato de eu estar indo quer dizer, Senhor Deus, eu quero entregar nas tuas mãos. Você pode falar assim, mas essa situação já está entregue. Entrega de novo. Ou entrega a sua vida.
Entrega o seu futuro, entrega um problema, uma enfermidade. Entrega, porque o nosso Deus é um Deus que, como eu disse, se a gente colocar na mão dele, ele não vai deixar cair não, ele não tem mão mole não. Né? Tem gente que deixa, ele não tem mão mole. Amém? E o Fabiano pode, não sei. E eu queria convidar você que está precisando de uma providência e quer viver aquilo que vai parecer coincidência. Você fala assim, nossa, que coincidência, né? Eu fui no supermercado, encontrei um amigo e ele falou exatamente isso. Eu queria orar com você nessa manhã. Amém, queridos? E fará o impossível por você e fará o impossível para você. Amém? Eu vou orar por cada um que está aqui na frente. Porque Deus está olhando para a vida de vocês. Deus é um Deus que continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor está olhando agora cada vida que tem se disposto a entregar nas tuas mãos as dificuldades, os problemas, as lutas, as necessidades. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus de provisão, um Deus de livramento, Deus de milagre. Que Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja trabalhando agora em favor de cada vida. Eu quero declarar, como diz a palavra, que os anjos do Senhor são ministros que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que os anjos do Senhor estejam trabalhando, trazendo esses encontros casuais, essas coisas sobrenaturais, mas que a gente olha e fala, esse é o meu Deus, é o meu Deus que jamais abandona aqueles que buscam, que jamais abandona aquele que espera. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.